Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Fred Bizu e esse vídeo é mais um vídeo de uma sequência de vídeos que eu estou preparando para vocês, alunos, para ajudá-los nas resoluções de exercícios, certo? E começamos com uma questão da AV1 da segunda série B, certo? Questão 1. A questão 1 fala o seguinte: dados seno de 40 graus igual a 0,64 e o cosseno de 40 graus igual a 0,76, determinar o valor de x na figura. Bom, é uma questão simples que pede para você determinar um lado do triângulo, que ele diz ali ter o valor de x, e você tem dois dados já fornecidos pela questão, que é o valor de um ângulo de 40 graus e de um cateto que está adjacente a esse ângulo de 40 graus. Eu redesenhei aqui a figura para a gente entender melhor. Recomendo que os alunos também façam o desenho das figuras para se familiarizar com a lógica matemática, certo? Então tá aí feita a figura, é um triângulo retângulo com um ângulo de 40 graus, um cateto adjacente valendo 10 metros e ele quer descobrir o cateto oposto a esse ângulo, certo? De antemão, a gente já pergunta logo: qual das razões trigonométricas é favorável para que a gente encontre o valor desse cateto adjacente ao ângulo de 40 graus? Então, se a gente já pensar qual é a razão trigonométrica, a gente já vai analisar. Temos o seno, o cosseno e a tangente. O seno precisa da hipotenusa, o cosseno precisa da hipotenusa e o único que não precisa da hipotenusa é a tangente, que no caso ficaria com a armação dessa forma: tangente de 40 igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sendo que percebemos que esses dados são insuficientes para que a gente descubra o resultado, já que a questão só nos forneceu o valor do seno e do cosseno de 40 graus, que eu vou colocá-lo aqui para a gente ter uma referência, certo? O valor do seno de 40 graus 0,64 e do cosseno de 40 graus igual a 0,76. Então notamos que precisaremos usar alguma relação que faça uma relação entre o seno, o cosseno e a tangente. E aí nós temos justamente essa relação seno, cosseno e tangente, que pode ser expresso dessa forma aqui, já que o ângulo é de 40 graus, tangente de 40 graus é o seno de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus, certo? Dessa maneira, relacionando todos esses dados, a tangente de 40 graus igual a x sobre 10, como vemos aqui, x sobre 10, e sabendo que a tangente de 40 graus é igual a seno de 40 sobre 40, sobre o cosseno de 40, e temos aqui os valores do seno e do cosseno, podemos deixar tudo relacionado desta forma aqui, certo? Ou seja, queremos dizer que o x sobre 10 ele é igual a 0,64 sobre 0,76. E se dividirmos o 0,64 pelo 0,76, teremos um algoritmo mais ou menos assim, certo? Se continuarmos essa divisão, como notamos aqui, se continuarmos ela, acharemos bem mais números do que tem aqui, certo? Ela não acaba aqui. Mas como os dados fornecidos só têm duas casas decimais depois da vírgula, podemos parar por aqui, respeitando até duas casas decimais depois da vírgula. Assim, teremos o x sobre 10 igual a 0,842, certo? E aí, aproximadamente, temos esse resultado aqui para o valor de x. 8,42 metros, né? Respeitando que depois da vírgula ele foi fornecido dois dados, né? Como o 0,64 e o 0,76. Então a gente tem o 8,42, respeitando duas casas decimais depois da vírgula.
Certo, pessoal? Essa é a resolução aí da primeira questão e aguardem mais resoluções aí no nosso canal. Até mais!